um troço quase que metafísico, assim, né? A morte do Taylor fez o Dave voltar a focar em escrever música boa, voltar a focar, nem é só escrever música boa, mas voltar a focar no que ele sabe fazer de melhor, que é escrever esse tipo de som aqui, e aí isso faz com que o Foo Fighters tenha uma sobrevida. Não é interessante? A morte do Taylor traz vida ao Foo Fighters. Poético. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Confirmando a minha teoria, é o que eu sempre falo no canal, Dave Grohl e a grande parte dos nossos heróis musicais vivem das perdas, eles vivem do luto, eles vivem desses momentos que fazem e geram sofrimento, e é daí que eles tiram inspiração para transformar esse sentimento em músicas muito boas, e Under You é uma música excelente, diretamente saída lá dos anos 90, início dos anos 2000, da fase mais criativa do Foo Fighters. Parece que o Dave Grohl aí, com a morte do Taylor Hawkins, infelizmente essa tragédia foi aí o que disparou, né? Acendeu aquela chama criativa no Dave Grohl, e como a gente já sabe, esse álbum todo vai ser dedicado ao Taylor Hawkins, então não tem como fugir das associações e as letras que ele vai escrever em homenagem ao amigo falecido, mas dá pra ver que a chama criativa do Dave Grohl reacendeu de uma forma excelente, né? Infelizmente, é assim que funciona a música, é assim que funciona grande parte da arte e do pensamento artístico, mas a tragédia, ela é a fagulha da criatividade. Então, infelizmente, é assim que funciona, eu não tenho a resposta por que o mundo ou a vida é assim, mas é a capacidade do artista de traduzir intenso sofrimento em obras de arte belíssimas, e a gente tem uma música belíssima como resultado disso. Eu acho que é aí que o Taylor esteja orgulhoso do trabalho do Dave Grohl, porque agora, né, como eu sempre falo, mas eu já critiquei, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, mas né, o Foo Fighters estava muito desfocado. Era documentário, era trilha sonora, era filme, né? O Dave Grohl é um cara prolífero na hora de escrever músicas, é um cara que gosta de estar trabalhando em muitas coisas, né? Ele comprou a Neve lá, aquela mesa lá de mixagem, e aí ele fez um documentário sobre isso, aí ele fez um documentário sobre estúdios dos Estados Unidos, e ele já estava virando diretor, e aí ele quis fazer um filme com o Foo Fighters, então ele estava envolvido em tantas outras coisas, menos a música, e parece que esse grande aí, esse infortúnio acidente que foi a morte do Taylor, trouxe o Dave de volta para aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é música. E Under You, com certeza, é uma excelente música, animada, com aquele refrão que fica na cabeça. Essa música é tocada em show, né? A última música que a gente traduziu, Rescue Me, era uma música de luto, era uma música muito mais pensativa. Até o clima dela, como eu falei na tradução, não era de tocar essa música ao vivo, porque ela é uma música bem mais pensativa, uma música de quem ainda sofre. E agora, Under You, tu tem alguém aí refletindo e tentando sair debaixo do peso dessa tragédia. A gente vai ver mais na letra de hoje, mas aí a gente tem sim o Dave Grohl escrevendo como antigamente, lançando um som poderosíssimo que eu curti demais, e aí me criou uma bela vontade de escutar o disco inteiro. Então vamos traduzir a música de hoje, Under You, e ver aí o que o Dave Grohl pôs de poesia, né? Pôs e compôs de poesia para traduzir aí o seu sofrimento na hora de lidar com a perda do Taylor e criar mais uma música excelente, né? Não sei porque é assim, mas é assim que as coisas funcionam no mundo criativo. Vamos lá traduzir a letra de hoje. Eu não tenho muito mais pra falar dessa música, né? Totalmente embalada, totalmente aquele clássico hit com embalo, com a melodia, com as ideias e com a criatividade que o Dave Grohl mais tem pra oferecer. Então esse som aí é muito inspirado, né? Ele trouxe ele de volta pro seu momento mais criativo. Então é curioso como as coisas acontecem, né? Como eu falei na introdução, mas essa música pra mim é fantástica, assim. Ela tem todos os elementos que eu gosto e uma música feita por uma grande banda, e é aquilo que eu espero quando eu penso em Foo Fighters. Under You é o tipo de música que eu quero escutar dos caras, assim. Então ela é fantástica, tem uma melodia boa, tem um tonzinho de melancolia, mas ao mesmo tempo ela tem embalo, ao mesmo tempo ela é reflexiva, então tem todas aquelas características que eu gosto e que eu procuro na hora que eu dou play num Foo Fighters. Vamos pro verso 1. I woke up and walked a million miles today. I've been looking up and down for you. All this time it still feels just like yesterday that I walked a million miles with you. Então aqui muito interessante assim, né? Ele faz uma dualidade. Então ele acordou e caminhou 1 milhão de milhas no dia de hoje. I've been looking up and down for you. Né? Eu estava procurando cima e baixo por você, né? Então aí um sentimento de perda. All this time it still feels just like yesterday, né? Então todo esse tempo, né? Em todo esse tempo que ele perdeu aí procurando pelo amigo, ainda me sinto, ainda parece que
que foi ontem, né? Ou seja, ele ainda tá com o sentimento de luto e com a morte dele muito recente na memória, né? Nos sentimentos. That I walked, and all this time it still feels just like yesterday, that I walked a million miles with you. Então é a mesma coisa que eu falei, né? Então parece que foi ontem, ou seja, ainda tá muito recente, que ele caminhou 1 milhão de milhas com ele, né? Com você, Taylor, né? Obviamente. Então essa ideia de que a relação deles e a proximidade deles ainda tá muito fresca na memória do Dave Grohl, né? Over it, think I'm getting over it, but there's no getting over, né? Então, e com aquela clássica ascendência, aquele clássico preparo pro refrão que o Dave Grohl faz, que aqui tá total, assim. Então, tudo nessa música me remete a clássico, né? E essa preparadinha pro refrão é clássico Dave Grohl. Over, né? Então, over é por cima, mas na verdade é superar, né? Essa ideia da palavra over e que faz aí um contraste com o refrão que é under, que é embaixo, né? Think I'm getting over. Eu penso, ou eu acho, acredito que eu estou conseguindo superar, né? Ultrapassar esse sentimento de luto. But there's no getting over it. Não tem como superar esse sentimento, né? Nunca vai conseguir superar. A gente pode acalmar, né? Pelo lado da psicologia, a gente pode acalmar, a gente pode apaziguar, a gente pode ressignificar e diminuir a importância desse evento, mas esse evento sempre vai fazer parte da vida daqueles que sofreram, né? Então isso aí faz parte da vida também, né? E aí no refrão, né? Fantástico o refrão, ele diz: There are times that I need someone, there are times I feel like no one, sometimes I just don't know what to do. Então, tem momentos, né, tempos, períodos, momentos que eu preciso de alguém. Tem momentos que eu me sinto como ninguém, né? Olha só, rimou em inglês e rimou em português. Sometimes I just don't know what to do, né? Alguns momentos ou algumas vezes eu não sei o que fazer, né? Então, Dave Grohl é um cara que tem muita experiência de vida. Muita experiência de vivências muito diversificadas, vivências musicais, vivências pessoais. Então ele é um cara que geralmente, se tu fosse apostar, ele sabe o que fazer. Mas é nesse momento que ele se questiona que ele talvez não saiba e não tenha a resposta. E aí o que ele pode fazer? Música boa. Impressionante como isso funciona, né? Acho que isso tem uma coisa que eu vou repetir e marcar o vídeo de hoje, é isso. Como a tragédia gera criatividade. É impressionante. There are days I can't remember, there are days that last forever, someday I'll come out from under you. Out from under you. Então, existem os dias que eu não consigo lembrar e existem os dias que duram para sempre, né? Então aí, os altos e baixos das etapas de luto, né? Clássico, né? Clássico no sentido negativo, mas faz parte de viver o luto, sentir esses altos e baixos, né? Então as pessoas em sofrimento psíquico, elas têm esses momentos em que essas coisas, né? A gente pode fazer até uma analogia com depressão, né? Com melancolia. A pessoa tem dias que tá melhor, a pessoa tem dias que tá pior, né? Então é uma onda que vai sempre, né? Às vezes tem mais intensidade e às vezes tem menos intensidade, mas o sentimento continua ali, né? Influenciando o comportamento dele, né? Someday I'll come out from under you, né? Então algum dia eu vou sair debaixo de você, né? Então esse sair debaixo da pessoa é sair debaixo da pressão que o sentimento traz para ele, né? Não é sair debaixo das asas do Taylor, né? Então pode ser isso também, né? O símbolo do Taylor era um gaviãozinho ali, né? Então não é o sair debaixo das asas, porque o Dave Grohl é um músico tão competente quanto o Taylor, mas na verdade é sair debaixo da pressão e do sofrimento que esse acontecimento traz pro Dave Grohl. Então um dia ele vai conseguir sair debaixo desse sentimento, né? Então ele talvez personaliza o sentimento como sair debaixo de você, mas na verdade, né, é o peso da morte do Taylor que faz com que ele queira sair debaixo, né? E não o Taylor em si, porque eles eram muito amigos, né? Out from under you, né? Então um dia ele vai sair debaixo dele, né? Someone said I'll never see your face again. Part of me just can't believe it's true. Pictures of us sharing songs and cigarettes. This is how I always picture you. Então, eu gosto muito do jeito que o Dave Grohl escreve, porque ele é muito direto, mas ele consegue ser direto e ainda mesmo assim rimar e ainda mesmo assim ser poético. Então é uma direção que ela faz com que o som dele seja facilmente absorvido por muitas pessoas. Não é complicado uma música do Foo Fighters, mas ao mesmo tempo não ser complicado é um skill, né? É um talento que ele tem de escrever sons poéticos que não são complicados, né? Aqui ele está sendo bem direto, mas não deixa de ter uma intensidade emocional, né? Alguém me disse que eu nunca vou ver o seu rosto de novo. Parte de mim não consegue acreditar que é verdade. Fotos, né? Fotografias de nós compartilhando músicas e cigarros.
É assim que eu sempre vou me lembrar de você, né? Picture you é a ideia de lembrar um momento, né? Mas picture é a fotografia, mas na verdade picture you é a ideia de o jeito que ele vai lembrar daqueles momentos eternizados com um amigo, né? Over it, think I'm getting over it, but there's no getting over, né? Então eu acho que eu já consegui superar, eu penso que eu já estou superando, mas não tem como superar, né? É verdade, né? Então ele pode superar o sentimento, mas ele não pode superar, né? Ele nunca vai conseguir esquecer esse momento, né? Então existe sim a superação, mas na verdade o que ele está dizendo é que mesmo que um dia ele supere, esse momento sempre vai ficar marcado na vida dele, assim como a morte do Kurt Cobain foi o que inspirou o início do Foo Fighters. E aí é engraçado que a morte do Taylor... É curioso, né? Não é engraçado. É curioso que a morte do Taylor é o que inspirou o foco, né? A retomada de foco do Foo Fighters foi inspirada pela morte do Taylor. E lá no Times Like These foi também a amizade, a relação do Dave Grohl com o Taylor, que já estava se quebrando um pouco e ele estava se distanciando da banda. Foi essa quebra de amizade e essa separação que eles quase tiveram ali que fez com que a banda se unisse novamente. Então, existem momentos na carreira do Foo Fighters que também foram aí costurados pela amizade do Taylor com o Dave Grohl, né? E agora parece que do além o Taylor motiva o Dave Grohl a focar de volta na banda. Larga o filme, larga o documentário, larga a trilha sonora, volta pro que o Foo Fighters sabe fazer de bom, que é música poética, direta, que faz a pessoa se sentir bem ao ouvir. E eles são aí umas das poucas e últimas, talvez, bandas, né? Grandes bandas de rock and roll, né? Porque não tá vindo uma leva nova. Pessoalzinho de hoje em dia aí quer focar mais em teoria de gênero e essas coisas aí. E o pessoal não tá tocando instrumento, não tá botando aí a sua força vital e energética da juventude em criar um rock and roll de primeira. E aí o que a gente tá tendo é que as bandas antigas têm que manter o rock and roll vivo, porque não tá vindo ninguém para superar eles, né? Eu superar no digo de sucessão, né? Uma banda grande dá oportunidade para uma banda menor, e assim as bandas vão crescendo e vai tendo esse círculo vital que o rock and roll sobreviveu durante muitos anos e agora ele tá num momento mais baixo que existe. Então aí talvez, né? Talvez aqui um troço quase que metafísico assim, né? A morte do Taylor fez o Dave voltar a focar em escrever música boa, voltar a focar, nem é só escrever música boa, mas voltar a focar no que ele sabe fazer de melhor, que é escrever esse tipo de som aqui, e aí isso faz com que o Foo Fighters tenha uma sobrevida. Não é interessante? A morte do Taylor traz vida ao Foo Fighters. Poético. E aí, como não podia deixar de ser, ele repete o refrão e o pré-refrão várias vezes, onde ele diz, né, que existem dias aí que ele não sabe o que fazer, mas um dia ele vai conseguir sair debaixo da sombra desse acontecimento, né? Ele repete várias vezes porque ele é um compositor experiente, ele é malandro, ele sabe que esse refrão é bom, então ele tem todos os ingredientes aí que ele sabe que ele vai trazer orgulho pro Taylor por ter escrito uma música tão boa assim e que talvez traga paz não só para ele, pros companheiros de banda e também pros fãs. Então essa foi Under You do Foo Fighters, música excelente que marca aí um retorno ao foco da banda, no que eles sabem fazer, que é música boa. Então tem um entendimento melhor dessa música, quer pedir um som para um próximo episódio? Deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.